coloquei aqui como título dessa pregação, o Deus que cria com propósito e trabalha em nossas vidas. Vamos estudar um pouco sobre Gênesis 1, entendermos um pouco mais sobre esse capítulo, e não apenas entendermos como foi a criação do mundo, mas o nosso foco principal aqui é entender como Deus trabalha. Aqui nós vemos em Gênesis 1 não somente como Deus criou tudo, mas temos uma visão de como Deus ele fez a sua obra. Porque ele simplesmente podia chegar e dizer: a terra, no princípio, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, era algo sem forma, vazio, sem luz, desorganizado. Uma explicação muito óbvia do que seria o caos. Ele podia simplesmente dizer que o caos se dissolva e que tudo seja criado. Ele poderia, não poderia? Fazer tudo de uma vez? Por que levar 6 dias para fazer algo que ele, com uma ou 2 frases, podia fazer? Aqui nós vamos ver um pouco sobre a criação, entender um pouco mais sobre como Deus ele trabalha. E, principalmente, entender o que Deus fez aqui, como ele fez, e como isso pode se conectar diretamente com as nossas vidas hoje em dia. Porque a palavra de Deus aqui está feita, foi há muito tempo atrás, e nós devemos, toda vez que lermos a palavra de Deus, além de entendermos o que o autor estava aqui dizendo, aplicarmos para a nossa vida. A palavra ela é rica, e tudo que nós lemos aqui pode sim ser aplicado em nossas vidas. E lembrarmos, ao lermos, uma verdade muito importante. O mesmo Deus que criou o mundo, aqui em Gênesis 1, é o mesmo Deus que está trabalhando em nossas vidas. Eu penso aqui, ao ler esse texto aqui, eu penso numa ilustração muito simples, que é quando um pai ou uma mãe eles estão se preparando para ter um filho. Eles simplesmente não esperam passar os 9 meses, alguns 7, alguns são apressados, 7, e o filho nasce. Opa, nasceu meu filho. Não, não é assim. Existe todo um processo que os pais fazem antes da criança nascer. Primeiro, pensar aqui no quarto da criança. Se o quarto não estiver muito bonito, fazer uma pintura. O quarto é branco, mas eu vou ter uma menina, eu quero pintar de rosa. Eu vou ter um menino, eu quero pintar de azul, de verde. Eu gosto da cor lilás, então vou pintar o quarto da cor lilás. Então, o primeiro passo, vai lá pintar o quadro, ajeitar o quarto. Depois, a parte que eu acho mais chata, montar o berço. Essa parte eu tive um estresse tão grande, porque são 4 partes, e você tem que segurar numa parte e montar a outra. Aquela parte que fica a cama é a pior parte, porque você não está vendo o parafuso, então você imagina que está preso ali. Aí, às vezes, não está, aí cai tudo. É uma chatice. Mas, passando esse estresse, você vai organizar tudo para o seu filho. Vai comprar roupa. Uma criança não pode vir ao mundo e ficar sem roupa. Você tem que comprar a roupa dele. Você prepara cada detalhe para receber aquele seu filho. Não é assim? Os pais que estão aqui presentes sabem como é isso. O seu filho ainda não chegou, mas tudo já está sendo preparado. E o mais interessante é que esse filho não viu nada disso. Ele nem vai se lembrar do que você fez. Ele apenas vai ver as fotos. Olha, aqui era o meu berço, aqui era o meu quarto. Mas tudo foi feito para ele, mesmo sem ele saber. E é exatamente assim que Deus trabalha, irmãos. Antes mesmo de colocar você em qualquer lugar, Ele preparou o ambiente para você estar naquele lugar. Gênesis 1 mostra exatamente
que Deus ele preparou tudo e só depois, no sexto dia, ele colocou o homem ali, ele criou o homem. Ele poderia ter começado com o homem, poderia, ele é Deus, ele pode tudo. Na verdade, ele pode quase tudo, né? Há coisas que Deus não pode fazer. Vou deixar isso para uma outra pregação. Uma dessas coisas é que Deus não pode pecar. Mas, enfim, existem coisas que Deus não pode fazer. Então, ele podia ter criado o homem primeiro, mas ele não quis fazer assim. E ele não ter feito assim nos mostra toda uma metodologia de como Deus ele trabalhou aqui, como ele trabalha em nossas vidas. E que nós possamos sair daqui hoje com um tema central muito importante enraizado em nossos corações. Primeiro, que Deus é o Criador soberano, poderoso e intencional de todas as coisas. E segundo, que Ele continua trabalhando com ordem, com propósito e cuidado em cada uma de nossas vidas. Mesmo quando nós pensarmos que a nossa vida pode estar um caos, um desastre, Deus está lá preparando. Pode ser que o seu caos seja Deus preparando tudo para algo melhor. Como é a estrutura desse capítulo? Antes de começarmos, é interessante entendermos como é que o capítulo se estrutura. Ele é uma repetição de 4 coisas. Deus fala, haja luz. Depois que ele fala isso, o que acontece? Alguma coisa é criada. Deus fala, alguma coisa é criada. Depois, Deus vê o que ele criou, olha para aquilo e fala, isso aqui é bom. E depois, à tarde e manhã, e acaba o dia. E assim, isso repete-se em todos os dias. Deus fala, Deus cria alguma coisa, Deus fala que aquilo que ele criou é bom, à tarde e manhã, o dia tal, e continua. Isso nos mostra que há uma ordem na criação. Deus ele tem um processo. Ele podia, como eu falei anteriormente, ter feito tudo num dia só. Mas ele quis fazer coisa por coisa em dias separados. E nós vamos ver como cada dia prepara o caminho para cada um de nós. Outra coisa que nós vemos é que tem propósito. A criação não foi sem sentido, teve um propósito. Porque imagina só, a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, apenas água. Se ele vai lá e cria os animais, o que ia acontecer? Eles iam morrer afogados. Eles não iam ter aonde ficar. Se Deus cria o homem, da mesma forma. Se Deus cria as aves primeiro, as aves não vão morrer porque elas vão estar voando. Elas podem pousar na água. Mas o que elas vão comer? Se ela cria os peixes, o que eles vão se alimentar? Então, há um propósito do passo a passo que Deus fez aqui na sua criação. E, por último, esse capítulo mostra a autoridade do nosso Deus. É interessante a Bíblia começar mostrando o quão soberano o nosso Deus é, para sabermos que, não importa o que aconteça, Deus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Vemos também aqui no capítulo 1 que Deus ele não trabalha no improviso. Deus não faz gambiarra. Quem é que já fez uma gambiarra na sua vida? Tem um problema, tenho que resolver esse problema. Vou fazer assim. Aí aquela coisa que você faz, que é temporária, fica para sempre. Aquela gambiarra que você fez, aquele jeito brasileiro que você fez para resolver aquele problema, continua ali, temporariamente resolvendo aquele problema. Mas Deus não é assim, Ele não trabalha com improviso. Ele trabalha com intenção. E começando nos versículos de 1 a 5, nós temos como era o mundo. Muitas pessoas criticam, falam que Deus, que a criação não foi assim. Os cientistas têm toda uma metodologia para falar sobre o evolucionismo, tentar provar, que infelizmente não se pode provar.
Porque tanto o criacionismo, quanto o evolucionismo, quanto qualquer outra teoria da origem do mundo, ela não pode ser cientificamente provada. Porque para provar, você tem que testar e reproduzir aquilo. Como é que eu vou reproduzir, então, a criação do mundo? Não tem como. Eu posso apenas observar. Então, todas as teorias de como o mundo se criou, eles são observatórios. Eu observo indícios e daqueles indícios eu acredito como o mundo, eu formulo uma teoria de como o mundo foi criado. Nós, como cristãos, aprendendo que Deus é soberano e que a sua palavra não mente, nós acreditamos, temos por fé, que Deus criou o mundo. O que para nós é muito mais lógico, Deus ter criado o mundo. Porque, para mim, a teoria da evolução ela é um pouco complicada. Ela diz simplesmente que do nada tudo surgiu e da desordem surgiu a ordem. Eu acho assim, é como tem um cientista que ele é cristão, que ele fala o seguinte: crer na teoria da evolução, que ela realmente aconteceu, é como você está num caminhão carregando vários mantimentos, um caminhão de entrega de supermercado, tem várias coisas, farinha de trigo, açúcar, óleo, ovos, vários mantimentos. Aí imaginar que aquele caminhão ele tombou, ele bateu em alguma coisa, ele virou, e aí no final você abre lá aquela porta lá do caminhão e você vê vários bolos feitos e prontos. Do nada, da desordem, surgiu alguma coisa. Para mim, é assim que eu vejo a evolução. Você acreditar que isso é possível. Tem um livro que o autor ele fala assim: eu não tenho fé para ser ateu. Porque realmente acreditar que isso é possível, do nada, surgir tudo, por nenhum tipo de intenção, apenas surgiu, é totalmente assim, incompreensível. Mas, infelizmente, o diabo ele cegou a mente das pessoas e elas acham que essa coisa mais improvável é mais fácil acreditar nisso do que você acreditar que um ser todo-poderoso criou tudo. Que uma pessoa inteligente, com capacidade, pessoa no sentido de ser um ser vivo que pensa, que raciocina, e que aquela pessoa decidiu criar tudo. Isso é que não faz sentido para o mundo. Mas nós, com os nossos olhos da fé, com a mente esclarecida, nós entendemos que Deus criou tudo. E aqui nós vemos, nos versículos de 1 a 5, que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo. Aqui nós vemos alguns problemas. Primeiro, a terra era sem forma. Algo sem forma é como se fosse algo desorganizado. Você olha ali, você fala: pessoal, forma ali uma fila para a gente ir para a cantina. Aí você vê o pessoal assim, todo misturado. Isso não tem uma fila, não tem uma ordem, ou seja, é uma fila sem forma. Vemos também que a terra era vazia, não tinha nada lá. E, para piorar, tudo estava escuro. Imagine quando dá um apagão, já aconteceu aqui antes na igreja, né, que do nada tudo ficou escuro. Você não consegue ver nada. Imagina um local assim. E, de repente, desse local de caos, Deus, ele estava lá, na sua soberania, na sua onipotência, caminhando sobre a face das águas, e ele fala: haja luz. Versículo 3. E houve luz. O primeiro ato de Deus é trazer luz ao caos. Ele começou colocando luz aonde só tinha trevas. E o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos entender que Deus ele começa trabalhando nas áreas mais confusas da nossa vida, aonde não tem forma, aonde não tem forma, aonde não tem luz, não tem nada. E a luz aqui, ela representa direção. Quem aqui já tentou, em algum interior da vida,
andar num canto escuro? Você consegue se direcionar num canto escuro? Totalmente escuro, sem nada, escuro mesmo. O céu está nublado, não há luzes, e você não consegue enxergar as coisas. Pode ser que tenha um buraco e você possa cair nele. Então, a luz aqui, ela representava direção. Mais do que isso, entendimento. Eu consigo ver, então eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que se eu for aqui reto, eu vou sair pela porta, ir lá pelo portão e vou para a minha casa. Agora, se eu não conseguir ver nada, como é que eu vou ter direcionamento para sair daqui e ir para casa? Não tenho. A luz, ela também representa clareza. Ela nos mostra uma coisa muito importante, que antes de Deus resolver tudo, Ele traz clareza. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nas áreas que nós temos problemas, confusões, etc., Ele não começa resolvendo o nosso problema. Ele começa preparando o caminho para a solução. E o primeiro passo que Ele dá é mostrar-nos uma direção, um caminho. Olha, não vai por aí, vai por aqui. Quando nós estamos perdidos em algum canto, já aconteceu comigo algumas vezes na praia, eu sempre gosto de olhar para um canto específico e falar, opa, se eu me perder, eu vou perguntar para alguém, olha, onde é que fica a barraca tal? E já aconteceu, e eu perguntei, olha, onde é que fica a barraca tal? E a pessoa falou, olha, fica naquela direção. Ou seja, quando você está perdido, a primeira coisa que você precisa ter é clareza, direcionamento. E é isso que Deus nos mostra aqui quando Ele criou a luz. Muitas vezes, nós pedimos mudança a Deus por alguma coisa. Mas Deus, Ele começa nos dando visão. Deus, Ele não vai eliminar tudo de uma vez. Mas Ele vai começar nos direcionando, iluminando os nossos pensamentos, nosso coração, para acharmos uma solução. E duas perguntinhas que eu quero que os irmãos apenas reflitam nesse primeiro ponto. Primeiro, onde você precisa de luz hoje? Pense na sua vida, nos seus problemas, nas confusões, seja lá o que for. Ou mesmo sua vida pode estar boa. Não necessariamente, eu não sou um pregador do caos, né? Eu sempre falo de direcionamento e tal, mas nossa vida pode estar boa. Mas sempre há algo que nós podemos melhorar. A vida humana, ela nunca vai estar boa o suficiente. Sempre vai ter algo que nós podemos melhorar. Se eu estou financeiramente bem, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma boa família, se eu tenho várias coisas, existe alguma coisa que eu preciso melhorar. E é nisso que eu preciso trabalhar. Então, aonde você precisa de luz hoje? E segundo, o que ainda está escuro na sua vida? Aquilo que você não consegue entender, que não está claro na sua vida. Pense nisso. Comece, quando você chegar em casa e for orar, pergunte a Deus, Senhor, me mostra uma luz para esse problema, me mostra aonde eu posso melhorar. No dia 2, nós vemos que Deus criou o firmamento. A partir do versículo 6 até o versículo 8. Diz assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas. E fez Deus o firmamento e separou as águas. Deus separa as águas e cria o céu. Primeiro, ele tira as trevas e agora ele está o quê? Organizando o espaço. Ele começou a organizar o espaço. E a primeira coisa que ele fez aqui ao organizar o espaço foi limitar as coisas. Antes, tudo era trevas. Ele deu luz. Antes, tudo estava misturado. As águas estavam espalhadas por todo canto. E ele fala que haja separação entre águas e águas. Então, Deus, ele separou. Ele delimitou tudo.
O que nós podemos entender nesse segundo dia? Que Deus ele estabelece limites na nossa vida. Nem tudo pode ficar misturado. Nosso Deus é um Deus de ordem. Por 6 vezes ele repetiu a mesma coisa, sendo que ele podia ter feito uma única vez. Mas ele mostrou aqui que ele é um Deus de ordem. Limites são um sinal de cuidado. Os pais entendem muito bem isso, né? Quando nós colocamos limites nos nossos filhos, é porque nós queremos o bem deles. Não é simplesmente porque somos ruins. Embora algumas crianças possam pensar, nossa, meu pai é muito ruim, minha mãe é muito ruim. Eu não posso fazer nada. Tudo ela proíbe. Mas aqui nós vemos que limite que Deus colocou aqui é um sinal para cada um de nós. Deus ele pode estar nos separando daquilo que não é proveitoso. Pode ser um ambiente, pode ser um hábito, pode até ser pessoas. Muitas vezes, aliás, algumas perdas podem significar proteção. Tem um ditado que fala que, às vezes, algumas perdas são ganho. Eu penso muito quando eu era mais jovem, adolescente, que eu tinha alguns amigos que eles não eram crentes, e eles falavam coisas de adolescente mudando. E Deus me afastou dessas amizades. E eu fiquei triste, rapaz. Eu gostava tanto daqueles rapazes, eram meus amigos, eu gostava deles, eu andava com eles, a gente conversava. Não necessariamente conversávamos de besteira, mas eu gostava de desenhos e falávamos sobre isso, não tinha nenhum mal. Mas hoje eu vejo que algumas dessas amizades não têm futuro. Que Deus colocou limites, me separou deles para o meu bem. Então, primeiro Deus nos dá direcionamento. Depois Deus nos faz separar-nos daquilo que não é bom para cada um de nós. Você tem respeitado os limites que Deus tem colocado em você? Ou você tem sido teimoso? Não, isso aqui não é ruim para mim, eu vou continuar com isso. Deus vai te separando, mas você continua teimoso, achando que aquilo não faz mal. Existe algo em sua vida, irmãos, que Deus já pediu para você deixar? Pensemos sobre isso. Entendemos que o nosso Deus, nada que acontece em nossas vidas é sem sentido. Tudo tem um propósito. E se hoje pessoas se afastaram de você, se hoje amigos não são mais amigos, se hoje você sente falta do seu passado, de coisas do passado, eu convido você a fazer uma reflexão. Se aquilo que você sente falta foi realmente algo ruim, ou se foi livramento de Deus. Nos versículos 9 a 13, terceiro dia, nós vemos que Deus criou, que fez a separação, né? Ajuntem-se as águas e apareça a porção seca. Ele criou a terra. Depois, o que foi que ele fez? Produz a terra relva, ervas que deem semente. Então, aqui no terceiro dia, Deus criou a terra e a vegetação, as plantas. A terra seca finalmente apareceu. Onde só havia água, agora nós começamos a ver um terreno pronto para receber seres vivos. E você observa que ele não só colocou a terra seca, mas ele começou a cultivar coisas na terra, alimento. E a vida começa a crescer. Plantas e árvores surgem com capacidade de produzir frutos. Aqui nós vemos, irmãos, a provisão e o crescimento contínuo. Podemos aplicar isso aos nossos dias, entendendo que Deus não apenas cria, Ele sustenta. Deus gera crescimento no tempo certo. Nem tudo cresce imediatamente. Existem processos. Deus pode estar plantando coisas em você que ainda não apareceram. E aqui é importante nós termos a paciência de entendermos
que Deus, em qualquer situação que nós estivermos passando de dificuldades, que Ele está preparando o terreno para algo melhor. Você está tentando apressar algo que Deus quer desenvolver? Aqui é para nós aprendermos a exercer a paciência. Porque quando nós queremos uma mudança, nós queremos para ontem. Nós achamos que hoje é quarta-feira, vou orar, quando chegar amanhã, quinta-feira, vai estar resolvido. Ou à noite. Já aconteceu comigo de tipo assim, eu fazer um pedido. Eu lembro bem que eu estava ainda lá no Conjunto Palmeiras. E aí na quarta-feira, eu orando com meus irmãos, falava, olha, eu quero pedir aqui que Deus me direcione para uma nova casa. Eu quero me mudar, quero conseguir algumas coisas melhores. Aí na mesma hora o irmão falou, olha, a irmã fulana está alugando a casa dela. Tu não quer ir lá ver, não? Do culto eu já saí para conhecer a casa e aluguei aquela casa. Aquilo sim, acontece também, de termos problemas imediatos. Mas nem todos os problemas são imediatos. Temos que ter paciência. E quando algo é demorado, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Você confia no processo de crescimento que Deus tem colocado em sua vida? Muitas vezes nós queremos algo para ontem, mas as coisas não são assim. Eu quero muito que a Aurora comece a falar papai, mas ela só fala dadá, tatá, mamá. Ela fala neném. Eu não sei se ela realmente quer dizer neném ou se é os meus ouvidos ouvindo ela falar neném. Os irmãos depois reparem se ela fala isso aí. Mas ela só fala o quê? Dadá, tatá, e é gritando, muitas vezes. Não sai o P de papai, nem o M nem mamãe, por exemplo. Mas as coisas têm o seu tempo. No tempo certo, ela vai começar a falar. E glória a Deus por isso, porque todas as coisas estão sob o seu controle. Então, que nós possamos, irmãos, confiar no processo de crescimento que Deus tem colocado em nossas vidas. No quarto dia, vemos aqui que Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Haja luminares, versículo 14. Haja luminares no firmamento dos céus, para sinais, para as estações. Vimos no terceiro dia que Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. Agora nós vemos que Deus, Ele definiu dias, noites e estações. Ele agora colocou um ritmo ao mundo. Deus trabalha no santo tempo dele. Nem todo tempo é igual. Não adianta, irmãos, nós queremos apressarmos a vontade de Deus. Deus tem tempo para tudo. Imagine um agricultor. Ele não pode querer comer milho se ele não plantar. E ele não tem só que plantar, ele tem que regar para poder crescer. E depois que ele rega, ele tem que esperar o tempo certo para poder colher. Assim acontece com cada um de nós. Como nós somos muitas pessoas, nós estamos em etapas diferentes. Algumas podem estar plantando, algumas podem estar regando, algumas podem estar na etapa de esperar e outras podem estar colhendo os frutos. Não é porque o seu vizinho está colhendo frutos que você está sem resposta. Pode ser que você simplesmente está no tempo diferente do seu vizinho. Então, há tempo para tudo propósito, para todo propósito de Deus. Muitas vezes podemos nos frustrar, mas devemos entender que quando Deus criou as estações, Ele criou cada estação com um propósito. Por exemplo, eu quero esquiar. Eu não posso esquiar no verão. Se bem que em Fortaleza, né, de nenhum jeito, no Ceará, nenhum canto eu posso esquiar. Né? A não ser se eu for no Rio Mar, sei lá, criar alguma coisa lá para simular o frio. Mas, enfim, quem tem a possibilidade de ir num local que tenha neve, ela só pode esquiar naquele período que tem neve. Eu não posso, por exemplo,
o inverno europeu começa em dezembro e vai até fevereiro. Até fevereiro você consegue ver neve. Depende da região. Lá na Capadócia, em fevereiro você vê muita neve ainda. Neve assim que você dá para fazer um morro. Mas tem cantos, em Istambul, em fevereiro já está acabando tudo já. Mas se você quer esquiar, você tem que ir nesses meses que você vai encontrar a possibilidade. Então não adianta, irmãos, muitas vezes nós nos apressarmos e acabarmos desrespeitando o tempo de Deus. Temos que ser sábios e sabermos esperar. Esperar o tempo de Deus agir em cada uma de nossas vidas. E aqui fica o questionamento: você está respeitando o tempo de Deus? Você está tentando, ou você está tentando viver algo fora da estação? Se você plantou hoje, não adianta você querer colher amanhã. E muito menos adianta você querer colher o que você jamais plantou. De vez em quando eu escuto alguns irmãos falarem: nossa, Acla, eu queria saber pregar. Chegar na igreja, preparar um texto e falar a palavra de Deus. Eu acho muito lindo quem está na frente lá pregando ou cantando, enfim. E aí fica o questionamento: se você quer cantar, se você quer pregar, você tem plantado isso na sua vida? Porque não adianta você querer falar da palavra de Deus se você não está se preparando, lendo a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós vimos a importância do servir, dos membros da igreja servirem a igreja local. E de se prepararem também. Nós podemos, através da Bíblia, aprendermos tudo. Mas tem pessoas que estudaram a fundo, que fizeram livros para nos ajudar a compreender melhor a Bíblia. Se você tem um desejo de servir a Deus em alguma coisa, você tem se preparado para aquilo? Hoje pela manhã eu achei muito bonito um exemplo de um jovem, que ele falou que tudo que ele aprendeu na igreja. Que ele se motivou, que ele foi direcionado e que ele faz coisas para Deus. Por exemplo, se ele não sabia capinar, aprendeu a capinar com os irmãos ensinando. Se ele não sabia mexer no som, aprendeu com os irmãos mexendo no som e por aí vai. Então, existe um tempo de plantar. Se você quer colher frutos, irmãos, você tem que plantar. Se você quer exercer um dom, você tem que plantar e, no futuro, você vai colher aquele dom. Eu já fiz alguns cursos de música e um certo regente, ele me falou que uma coisa que eu nunca tinha pensado: qualquer pessoa que tem cordas vocais boas é capaz de cantar. Se você tem uma voz, você consegue cantar. Agora, é claro, se você for pensar, muitas pessoas não têm uma voz bonita para cantar. Mas existe treino para isso. Existe preparação. Cantar não é nada mais, nada menos do que você reproduzir um som que você está ouvindo. Você escuta um som, você reproduz esse som. Ah, parece fácil. Para quem já canta é fácil. Mas existem treinos para você conseguir cantar melhor. Então, se o seu desejo é cantar, se prepare. Se o seu desejo é aconselhar, se prepare. Se o seu desejo é ajudar as pessoas, ou se você tem alguma coisa que você acha que Deus está colocando no seu coração, que você tem que fazer aquilo para a obra de Deus, se prepare. Temos que nos preparar para fazermos a obra de Deus. Diz lá que diz na palavra que nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma. Tem que darmos sempre o nosso melhor. E darmos o nosso melhor não significa que nós somos os melhores. Significa que com os recursos que você tem, você dá o seu máximo. E, claro, não é se acomodar. É dar o seu máximo e ver, poxa vida, se eu tivesse feito um pouquinho diferente, tinha ficado melhor. Pois trabalhe para que possa ficar melhor.
A prática, ela vai levar você a melhorar alguma coisa. É como dirigir um carro. Quem aqui dirige sabe que quando você pega o carro pela primeira vez, você não sabe se você olha para a marcha, se você olha para a rua, se você olha para o retrovisor, se você olha para o volante, você não sabe para onde você olha. Mas quando você dirige todos os dias, você começa a fazer as coisas no automático. Assim, é tudo que você quer fazer. No começo é difícil, mas com o tempo você começa a ficar mais fácil. Então lembremos, irmãos, temos que plantar hoje para colher amanhã. Crescer e colher no futuro. No quinto dia, nós vemos aqui, nos versículos 20 a 23, que Deus criou os peixes e as aves. Agora, os peixes e as aves já tinham alimento. Já haviam plantas para que eles pudessem comer. Se Deus cria os peixes e as aves, antes de criar as plantas, o que é que esses peixes, essas aves iriam comer? Iriam morrer de fome. Não tinha como. Deus enche os ambientes que Ele já preparou. Então, a terra era sem forma e vazia, havia trevas, Ele haja luz, tirou as trevas. Começou a colocar forma. Era sem forma, Ele começou a organizar as coisas. E a última etapa, a terra não está mais vazia. Agora Ele está enchendo a terra. Primeiro Ele organizou, depois Ele preencheu. Nossas aplicações para os dias de hoje. Deus, Ele não nos coloca em ambientes despreparados. Pode ter certeza, se Deus te colocou num ambiente, Ele lhe está preparando os meios para você estar naquele ambiente. Muitas vezes nós precisamos de um empurrão. Vai lá, fulano, faz aí, começa aí, fulano, bora. Aí, mas eu não estou preparado, eu não me sinto preparado. Vai, você consegue. Aí a pessoa começa. E com o tempo ela vai desenvolvendo. Eu lembro que a primeira vez que eu me dispus a pregar foi para os jovens, na minha antiga igreja. E eu fui lá, preparei uma pregação, passei a semana, fiz quase igual ao Carlinhos, fiquei assim, rapaz, está chegando o dia, eu não vou conseguir, mas está lá o meu nome, eu vou tentar. Eu sei que eu preparei uma pregação de mais ou menos meia hora. Eu preguei ela em 5 minutos. Imagina você passar semanas preparando um estudo e você prega meia hora, você prega somente 5 minutos. Eu acabei, aí o dirigente falou para mim assim, já acabou? Só isso mesmo? Aí acabou, morreu aqui. Aí eu entreguei me tremendo o microfone, mas comecei. Hoje em dia, eu já prego um pouco mais de 5 minutos. Pelo menos aí uns 40, uma hora eu consigo pregar. Mas eu tive que começar de alguma forma. Eu não comecei da melhor maneira que eu queria, mas todos nós somos assim, nós somos falhos. Você pode, eu lembro também quando eu comecei a tocar, que eu me preparei, treinei as músicas, aí chega na hora, o dirigente canta no tom errado. Aí lá vai eu caçar o tom. Mas é assim mesmo. Você pode se preparar o quanto for. Somente com prática que você vai melhorar. Aquilo que você acha que você é bom, você tem que começar a praticar. Porque senão você nunca vai ser melhor. E às vezes você só é bom na sua mente. Eu lembro de alguns alunos meus que eles falam assim, Áquila, eu consigo entender o que os americanos falam, eu só não consigo falar. Aí eu penso, mas se você consegue entender inglês, é porque você conhece as palavras. Se você conhece as palavras, você sabe falar. Então, por que você não fala? Porque a pessoa não pratica, ela não treina. Eu posso saber toda a teoria. Quando chega na prática, é outra coisa. Então, irmãos, entender que
todo local que Deus te colocou, Ele já preparou todo o terreno para você estar naquele local. Primeiro Ele organizou e agora Ele está preenchendo. Deus não nos coloca em ambientes que Ele não preparou. E se ainda não aconteceu, pode ser, cuidado. Se você se acha pronto para fazer alguma coisa na casa de Deus, e você ainda não teve a oportunidade, tenha paciência. Às vezes, você acha que está pronto, mas Deus vê que você não está pronto. Tudo é no tempo de Deus. O esperar não é um abandono, é preparação. Nunca entenda que quando você está esperando por alguma coisa de Deus, Deus te abandonou. Não, Ele ouviu a sua oração, Ele está preparando o caminho para aceitar a sua oração ou para dizer, não é isso que eu quero de você. Eu lembro que numa pregação que eu falei sobre orarmos por alguma coisa que é para a obra de Deus e muitas vezes aquilo não está na vontade de Deus. Citei o exemplo do pastor Doca, que está lá em Antonina. Imagina se ele ora pedindo a Deus, Senhor, me ajude para que eu continue no Curió, tendo um bom trabalho, servindo a Deus, e Deus abençoar aquela igreja. Isso também é bom. Só que há pessoas lá em Antonina que jamais ouviram o Evangelho. Pessoas que estão indo para o inferno sem jamais ter ouvido o Evangelho. Naquela região, o pastor falou que só tinha uma igreja, se eu não me engano, batista. Era uma ou era duas, em Campos Sales. Não era nem Antonina. Então, aquele povo precisava que o pastor fosse para lá. E Deus o colocou. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus, mas Deus é soberano e Ele faz todas as coisas da melhor maneira possível. Deus sabe o momento certo para lhe colocar numa certa função na casa de Deus. Fica aqui as perguntas. Você tem confiado no tempo de Deus? Ou tem tentado forçar situações? Eu lembro aqui, pensar nessas duas perguntas, no caso de Rebeca. Não a Rebeca aqui da igreja, mas a Rebeca, esposa de Jacó. Ela queria ter filhos, mas não podia. Aliás, Jacó não, Isaac, né? Isaac e Rebeca. Ela queria ter filhos e não podia. Isaac orou, Deus fez ela poder ter filhos e ela tinha 2 crianças na sua barriga. E as 2 estavam lá brigando, gêmeos. Marcela sabe como é que é, né, Marcela? Gêmeos lá brigando na barriga. Se eu não aguento mais, aí ela fala lá que se for assim porque eu estou viva. Aí Deus revelou para ela que 2 nações iriam nascer dela. E o mais velho iria servir ao mais moço. E ela ficou aqui na cabeça dela. Quando Isaac falou, Esaú, vai caçar, prepara uma comida especial que eu quero lhe abençoar. Ela ouviu aquilo. Ela sabia que a bênção era importante. E ela pensou, mas Deus não me revelou que é Jacó que vai ser o maior? Mas a bênção está indo para Esaú. Como assim? Foi o que ela fez? Ela se precipitou. Ela enganou, ela convenceu o seu filho a enganar o seu pai. E ela se precipitou. Ela tentou forçar uma situação. E as consequências desse ato que ela fez, a Bíblia não relata, mas provavelmente ela não viu mais o seu filho depois que ele foi para a outra terra. E para Jacó, ele passou entre mais ou menos aí 24 anos sofrendo na mão do seu tio. Quem aqui já sofreu morando de favor na casa de um parente? Sabe o que ele passou. Sabe? E não foi 1 ano, não foi 2 anos, foi 24 anos. Faça aí as contas.
7 anos por Lia, 7 anos por Raquel e mais 10 anos pelo rebanho. Somando aí dá 24 anos. Alguns meses ou mais, ele ficou esse tempo todo sofrendo, porque ele e a sua mãe não souberam esperar o tempo de Deus. Não foi 1 ano, foram 24 anos. Para muitos aqui, 24 anos é mais do que a sua idade. Tem criança aqui que se pensar, 24 anos, nossa, eu tenho 8, é muito tempo. Tem alguns jovens que vão pensar, poxa, é a minha vida toda e mais alguns anos. E ele ficou esse tempo todo sofrendo, porque ele não soube esperar a vontade de Deus. No dia 6º, vamos lá. Deus cria agora os animais e o ser humano. Aqui nós temos o ponto alto da criação de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o ser humano, à sua imagem, com dignidade, mas principalmente com propósito e com responsabilidade. Ele não criou o homem no começo, porque o terreno não estava pronto. Ele não criou quando a terra já estava seca. Ele primeiro tinha que dar o sustento daquela terra. Ele criou as plantas. E depois de que ele criou os animais, agora ele criava o ser humano, para ser o ápice da sua criação, para cuidar de tudo aquilo que ele criou. Ou seja, o ser humano foi criado com um propósito: cuidar da criação de Deus. O homem, ele entra quando tudo já está pronto. Nas aplicações práticas que nós temos aqui, nós podemos entender que, mais uma vez, Deus prepara antes de te posicionar. Sua identidade, irmãos, vem de Deus e não do mundo. Nós não somos a imagem do mundo, somos a imagem de Deus. E nós fomos criados com um propósito. Não foi simplesmente uma criação ao acaso, como querem dizer. Nossa criação não foi um erro, como algumas pessoas podem também querer dizer. Porque o ser humano, ele falhou, e aquilo, para alguns, aquilo foi um erro de Deus. Mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus criou o homem perfeito. No meio do caminho, ele fez besteira, mas no final, em Apocalipse, o que acontece com esse homem? Ele é regenerado, torna-se perfeito novamente e vai viver com Deus em harmonia. Nós devemos entender, irmãos, que toda a criação de Deus, a nossa criação, ela tem um propósito. E aqui tem uma pergunta muito, muito boa. Você, cada um de nós, temos vivido nossas vidas com propósito? Eu lembro aqui da história da Alice no País das Maravilhas. Ela estava perdida e ela pergunta qual caminho ela deveria tomar. E aí a resposta é: se você não sabe para onde você está indo, se você está perdida, tanto faz o caminho. Você vai chegar em algum canto. Mas a nossa vida, irmãos, não é assim. O cristão, ele não pode viver achando que a vida dele não tem propósito. Na segunda pergunta diz, a primeira diz, você tem vivido com um propósito? A segunda, ou apenas reagindo à vida? Tradução, apenas vivendo. Você tem vivido uma vida com propósito ou está apenas vivendo? Nós vimos até aqui que Deus criou o homem com um propósito. Então, pense bem, irmãos, na sua vida. Se você tem vivido uma vida sem propósito, tome muito cuidado. Porque vivendo uma vida com propósito, sem propósito, vivendo uma vida sem propósito, você pode passar a eternidade se arrependendo longe de Deus.
não é por vir à igreja, não é por estar todos os domingos, todas as quartas, não é porque você possa exercer algum dom na igreja, possa cantar, possa pregar, que você vai para o céu. Ah, claro, até pregar, mas você não se preparou, você não lê a Bíblia, você não está estudando. Irmãos, a Bíblia fala que Balaão, ele pregou, ele abençoou o povo de Deus, e mesmo assim ele foi condenado, porque ele fez o povo de Israel se rebelar contra Deus. E na história de Balaão, Deus usou uma jumenta para repreender aquele profeta falso. Deus pode usar uma jumenta, ou seja, uma jumenta é melhor do que qualquer pregador, porque foi usada por Deus. Então pense bem, para onde você está direcionando a sua vida. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado exercer o seu dom na casa de Deus? Tem buscado viver uma vida com propósito, agradando a Deus? Maravilha. Se não, repense como anda a sua vida. Se você está como o filho pródigo, que se desviou do caminho, ou se você está como aqueles que vão dizer, Senhor, abra a porta, nós pregamos em seu nome, fizemos milagres, curas, apartai-vos de mim. Esses são os dois caminhos que nós temos. Ou nós vivemos uma vida com propósito para Deus, ou vivemos uma vida longe de Deus. E isso é muito pesado, irmãos. Que nós possamos refletir essa noite, se nós temos vivido uma vida com propósito para Deus ou não. E como nós ainda estamos vivos, sempre temos a oportunidade de mudar as nossas atitudes. As misericórdias de Deus são infinitas e elas se renovam a cada manhã. Quer dizer que hoje eu posso ter feito uma vida horrível, feito coisas que desagradam a Deus. Eu posso, por exemplo, ter matado uma pessoa com raiva, ter feito uma barbaridade. Sempre Deus está disposto a nos perdoar. E se você foi errado hoje, amanhã, se você estiver vivo, é um novo dia para você recomeçar. Aplicações práticas. Sua vida tem propósito, porque Deus te criou intencionalmente. Sua identidade vem de Deus, não do seu desempenho. As nossas obras são como trapo de imundícia. Quem não conhece essa expressão, trapo de imundícia era o pano que as mulheres usavam no lugar de absorvente, antigamente. Então, as nossas melhores obras para Deus é como um absorvente usado. Nada, não vale nada. Então, nossa identidade não vem de Deus, e não do que a gente possa fazer por Ele. No sétimo dia vai dizer que Deus descansou. E trabalho e descanso fazem parte do plano de Deus para cada um de nós. A última aplicação que nós podemos ver é que o mundo revela a sabedoria e a beleza de Deus. A criação mostra que ela teve um Criador inteligente e com propósito. Verdades que nós encontramos em Gênesis capítulo 1. Primeiro, que Deus é eterno. No princípio, Ele já estava lá. Ele criou tudo. Então, antes de tudo ser criado, Ele já estava. Segunda verdade é que Deus é soberano sobre tudo. Graças a Deus por isso. Porque não importa o que aconteça conosco, não importa a situação que nós estivermos passando, Deus está no controle. Não sou eu, não é você, é Deus. E isso é reconfortante. Porque se as coisas dependessem de mim para funcionarem, meu Deus do céu, seria horrível. Terceiro, o caos não é o fim. O caos aqui em Gênesis foi o começo. Tudo estava um caos. E do caos, Deus fez tudo o que nós vemos hoje.
Deus é organizado e intencional. Não há nada que Ele faça que não tenha ordem, que não tenha intenção. Não há nada que aconteça na sua vida que Deus não queira lhe ensinar alguma coisa com aquilo. Uma outra verdade que nós aprendemos aqui em Gênesis é que o ser humano foi feito com propósito. E a última é que o mundo é a obra da presença de Deus. O mundo é o espaço da presença de Deus. Nós vemos que Deus existe, porque nós observamos tudo o que Ele fez. Não dá para você olhar para as coisas mais lindas do mundo, um pôr do sol na praia, e pensar que aquilo foi feito de uma explosão ao acaso. Aquilo foi feito por um pintor maravilhoso. A obra mais linda que nós temos, que você possa pensar de pintura, ou a música mais linda do mundo que você possa pensar agora, ela teve um Criador. Por que logo o universo não teria também um Criador? E para encerrarmos, irmãos, aplicações finais. Primeira, se Deus trouxe ordem do caos, Ele pode organizar a sua vida. Segunda, se você foi criado à imagem de Deus, faça as obras de Deus. Busque fazer a vontade daquele que o criou. Assim como um filho, que é a imagem e semelhança do pai ou a mãe daquela criança, ela busca agradar o seu pai e a sua mãe, ela busca a aprovação, a validação pelas coisas mais simples. Ela vai querer, olha pai, o que eu aprendi a fazer. Aí o pai, nossa, muito bem meu filho, muito lindo, maravilhoso você. Aí a criança fica morta de feliz. Assim também nós devemos agir para com Deus e buscarmos que Deus fique feliz com as nossas ações. Terceira verdade, se Deus governa pela sua palavra, viva segundo essa palavra. E aqui está a palavra de Deus. Foi com esta palavra que Deus fez o universo, apenas falando. E Ele nos deu a palavra dele. Então nós devemos viver segundo esta palavra. E a última aplicação. Se o mundo é criação de Deus, viva com propósito e responsabilidade. Lembrando aquilo que eu falei. Viver uma vida sem propósito é um forte indício que você vai viver uma vida longe de Deus na eternidade. Por isso que nós possamos refletir, pensarmos, colocarmos a nossa mente, pensarmos, eu estou realmente vivendo uma vida que agrade a Deus, segundo a sua palavra, segundo aquilo que Ele tem nos revelado? Se não, hoje é o dia de você se arrepender. Eu lembro de uma história de um pregador que ele se converteu com uma pregação que ele estava fazendo. Imagina um pregador que é para trazer a palavra de Deus, ele se converteu com uma pregação que ele fez. Ele vinha para a igreja, ele tinha a aparência de ser da igreja, ele estudava a Bíblia, mas ele não era igreja. E Deus usou a sua palavra naquela pregação dele para evangelizar o pregador. Então assim Ele faz com cada um de nós. Quando nós nos afastamos do caminho de Deus, Ele nos coloca em situações, Ele nos revela, nos prepara para que nós possamos voltar ao caminho de Deus. O Deus de Gênesis 1 ainda está trabalhando hoje. E se Ele começou algo em cada um de nós, Ele vai terminar. Amém, irmãos?